Setup gap de média, continuação do ciclo pós o setup 2HM. É um setup muito utilizado após a falha do setup 2HM. Se você não viu o vídeo, volte no nosso canal e veja o setup 2HM e retorne nesse vídeo para maior compreensão. É possível entrar mesmo que o 2HM não tenha falhado, ou seja, independente se falhou ou não, é possível ter uma boa probabilidade ainda de acerto. Lembre-se que esse setup é a favor da tendência antiga. No caso de uma queda, ele é uma entrada depois que a maioria já ganhou dinheiro na venda, ou seja, é a raspa do tacho mesmo. Sua taxa de acerto é potencializada acima de 60% quando a primeira entrada falha e você reentra no segundo sinal. Mas para isso você deve fracionar o tamanho de sua posição para que não vire um preço médio de fato. Você encontra demais informações no livro barra barra na página 121, no mesmo texto do Setup 2HM. Bom, vamos para o gráfico que eu vou citar dois exemplos para maior compreensão de vocês. Dia 14 de março, nós tivemos esse setup. Primeiro vamos identificar o que é o gap de média. É toda e qualquer barra que se distancie totalmente da média, que ela fica descolada sem tocar a média móvel. Vou sinalizar para vocês no gráfico o contexto para estar operando esse setup. Como é um ciclo pós o 2HM, é necessário que você identifique se o mercado teve uma tendência, se ele ficou 20 barras sem tocar a média móvel. Bom, após isso, vamos observar o toque na média que configura o setup 2HM. Nesse caso, a barra 7.1 ela gera o contexto para o 2HM. Porém, não teve nenhuma entrada, ou seja, essa entrada não foi acionada. Em nenhum momento o mercado veio abaixo de barras. Então a entrada do 2HM nesse exemplo não foi acionada. A partir da barra 7.2, veja que as barras já se descolam da média, ou seja, já temos o gap de média. E abaixo da barra 7.5 foi acionado a primeira entrada do setup gap de média, ou seja, a primeira vez que o mercado vem abaixo de barras. Essa seria a primeira entrada desse setup. Porém, neste caso, você não faria essa entrada. Por qual motivo? Note que nós tivemos 8 fechamento consecutivo de alta, ou seja, algo mudou. Aquela tendência de queda aparentemente já não existe mais. Então, para executar uma venda, você precisa de mais do que um único sinal. Veja que o mercado está numa fase de canal estreito e, por definição, nós não operamos contra canal estreito. Então, você aguarda um segundo sinal. Veja que abaixo da barra 80, o mercado gera a segunda entrada do gap de média. Como apresentamos no início, é necessário que você fracione a sua posição. Se você opera 4 contratos, entre com 2. Se você opera 2 contratos, entre com 1. Ah, mas eu opero 1. Então, ou você fica aguardando o primeiro sinal falhar e entra no segundo sinal,
ou essa operação não serve o seu plano de trade. Com o segundo sinal, a probabilidade de acertos passa dos 60%, então potencializa muito. E veja qual que foi o stop dessa operação. Uma vez a barra 80 para cima, que foi a barra de sinal que você vendeu. Ou seja, 80 pontos arredondando ali de stop. Por isso que você não pode colocar seu stop em qualquer lugar. Meça sempre uma barra de sinal e coloque seu stop depois. Nesse caso, pessoal, o mercado testou o extremo da tendência. Veja que a operação pagou 5 vezes o risco, 400 pontos. Nem sempre o gap de média vai gerar uma nova mínima, vai ter força de ir até o menor fechamento, mas próximo é próximo o suficiente. Então, o fechamento de gap da barra que iniciou essa perna de alta é um alvo aceitável para essa operação. Como o setup gap de média já é o final de uma tendência velha, é necessário que você realize a sua posição inteira no alvo. Não faça parcial como 2HM, porque você não tem mais certeza que o mercado vai continuar. Lembre-se que você está operando uma tendência já enfraquecida, tarde, onde todos já ganharam dinheiro. Bom, vamos apresentar mais um exemplo para ficar fácil para vocês. Exemplo do dia 21 de março. Aqui sinalizo para vocês o gap de média. Então, a partir daí, da máxima da barra 17, o mercado se descola da média. Então, a partir deste momento, 20 barras configura o setup 2HM. Por que temos que monitorar o setup? O gap de média ele é um ciclo, como já dito antes. Ele vem pós o setup 2HM. A partir da barra 17 até a barra 37, já temos 20 barras com gap em relação à média móvel. Ou seja, já estamos com o contexto do setup 2HM, gerado a partir do toque da barra 60 na média móvel. Porém, a sua entrada seria somente abaixo da barra 61, o que não aconteceu. Então, neste caso também não tivemos acionamento dessa entrada. Vou sinalizar para vocês o gap entre a barra e a média, bem sutil, mas tivemos. Veja aqui, a barra 64 toca a média ainda, mas a 65 já descola da média. Então a entrada já seria abaixo dessa 65. Na barra 67, nós tivemos a segunda entrada. Lembre-se que para você operar esse setup, você deve fracionar sua mão, nunca entrar com a sua posição total. Então, na primeira entrada, você entra com um contrato, na segunda entrada, você entra com 2 contratos. Tá ok? Neste exemplo, o mercado conseguiu testar o menor fechamento e ir abaixo ainda da mínima anterior. Mas nem sempre isso vai ocorrer. O correto é você procurar estar saindo, no caso, acima da barra 59, que é onde ele fecha o gap entre barras, ou se você for alongar até o menor fechamento. Mas não há garantia que vai até lá, porque você está operando uma tendência fraca, velha, enfraquecida. É recomendado que você encerre toda a sua posição no alvo e não deixe parcial. Veja que tivemos 44 barras para gerar o 2HM.
ou seja, 4 horas sem tocar a média móvel e o mercado não foi tão longe assim, ou seja, já é uma tendência enfraquecida. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do conteúdo, é estudante de Price Action, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Até mais.